Olá, meus irmãos. Vamos, nesse momento, fazer uma meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidar a todos a abrir as Bíblias nesse momento para Romanos, capítulo 10, versículo do 8 ao versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo do 8 ao versículo 15. E leamos a palavra do Senhor. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, queremos dar graças a Ti pelo momento que podemos meditar sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Queremos pedir a direção, Senhor Deus, do Teu Espírito, para que possamos meditar, Senhor Deus, naquilo em que estamos, Senhor Deus, aqui lendo. E que essa meditação, através da condução do Teu Espírito, nos instrua, Senhor Deus, a agir da forma que agrada a Ti. Obrigado em Cristo Jesus. Amém. Caros, nós estamos aqui com um texto de Romanos. Romanos é uma epístola bastante soterológica, né, no sentido em que explica detalhadamente o plano de salvação, explica exatamente, né, a mensagem do Evangelho na perspectiva da justiça de Deus. Nós vemos ali nos primeiros versículos do livro, no capítulo 1, o apóstolo Paulo dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós vemos aqui no fim da epístola, quase, né, já ali bem perto de iniciar a parte da exortativa da epístola, Paulo dando uma declaração muito forte, né, sobre o teor do Evangelho, né, sobre para quem são os destinatários do Evangelho e como o Evangelho chegarão para esses destinatários. E aí, nós estamos no momento em que estamos estudando sobre missões, sobre evangelismo, e é interessante que nós possamos meditar naquilo que Paulo nos ensinou com essa passagem. Então nós vamos dividir essa passagem em 3 pontos, certo? Em 3 blocos. O primeiro bloco dessa passagem, certo? Será aí do versículo 8 até o versículo 10, certo? Então, versículo 8 até o versículo 10. Aqui nesse trecho, Paulo vai ensinar, certo? Aqui para os leitores, qual é o conteúdo principal dessa mensagem do Evangelho. Como é que aqueles que vão carregar essa mensagem devem se preocupar com o teor, né? Qual é o centro dessa mensagem, desse Evangelho. E aí, de maneira bem direta, Paulo diz o seguinte aqui, ó. Paulo diz, versículo 9: se com tua boca confessares, veja aí, Jesus como Senhor, e aí é a primeira coisa que ele diz, o que é necessário está na boca e no coração. Primeiro, Jesus como Senhor, e aí ele diz, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, os 2 principais pontos da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, o Senhor, ou seja, o centro do Evangelho, o centro dessa mensagem é Jesus Cristo sendo o Senhor. Nada pode substituir o senhorio de Cristo da mensagem do Evangelho. Hoje nós estamos vendo roupagens de um Evangelho completamente antibíblico.
um evangelho que prega prosperidade, um evangelho que prega bênçãos miraculosas, um evangelho que prega libertação, enquanto nós vemos que Paulo ensina aqui que o centro do evangelho deve ser o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. E nós sabemos que quando a Bíblia fala Senhor, né, fala a palavra Kyrios, ela está dizendo que é aquele que governa, é aquele que domina, é aquele que tem um completo controle, certo, sobre aqueles sobre aqueles que são os seus servos. Então Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e é o centro do Evangelho, é o centro dessa mensagem que nós temos que levar ao mundo. Contudo, veja que Paulo diz o seguinte, que além de apresentarmos Jesus Cristo como Senhor, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, ele diz, e em teu coração creres que o quê? Deus o ressuscitou dentre os mortos. A mensagem da morte e da ressurreição de Cristo, ela é fundamental no Evangelho. Paulo, outra vez, falando aos Coríntios, ele diz, olha, se eu não creio que Cristo ressuscitou, se eu não creio na ressurreição, obviamente eu não creio que Jesus Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, não há vitória sobre a morte, e nós somos mais infelizes de todos os homens. Então a nossa esperança e a nossa fé, ela está depositada exatamente no fato de que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a confirmação da vitória, é a confirmação do plano de Deus para salvar o homem. Jesus Cristo, ele completou o plano de Deus de forma santa, pura e perfeita, cumprindo toda a justiça que era necessária ser cumprida. E por isso, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A mensagem da ressurreição, ela é fundamental para a coerência do Evangelho. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. A nossa identificação com Cristo, ela faz isso. E não se tem Evangelho sem pregar a morte e a ressurreição de Cristo. Contudo, Paulo agora vai falar, certo, no segundo bloco da nossa análise, sobre para quem são. Ele diz assim, olha, existem destinatários desse evangelho. Quem são os destinatários desse evangelho? Versículo 11 em diante. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crer, que nele crer, não será confundido, porque não há distinção, nem judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que é que Paulo quer dizer aqui? Lá no início da epístola, Paulo falou que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há distinção entre judeu e grego. Quando Paulo fala judeu e grego, ele está falando todo mundo. O mundo antigo era entendido assim, os judeus, e quem não era judeu era grego. E aí nós estamos vendo aqui Paulo dizendo, olha, essa mensagem do evangelho é para todo mundo. Não há uma mensagem diferente para os judeus, não há uma mensagem diferente para os gregos, é a mesma mensagem. A mensagem de Jesus Cristo como Senhor e Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Porque não há distinção. Assim como todos pecaram e carecem da glória de Deus, tanto judeus como gregos, ou seja, todo mundo pecou, assim também a todos foi oferecida essa mensagem do Evangelho. Então, caros que aqui escutam, todos, aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquela pessoa que é rica, aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que tem instrução, aquela pessoa que não tem instrução, qualquer pessoa, a criança, o adulto, o idoso, todos eles precisam da mensagem do Evangelho e a mensagem do Evangelho é igual para todos eles. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não subestimamos o poder que o Evangelho tem. Muitas vezes
as pessoas acham que precisam um conhecimento teológico extremamente profundo para pregar o Evangelho. Mas o Evangelho ele é simples. O Evangelho é Jesus Cristo como Senhor e a morte e ressurreição de Cristo como pagamento pelo preço, certo? E a resposta que esse preço foi pago é exatamente a ressurreição. E a fé nessas duas coisas salva o homem, porque todo aquele que crê será salvo. Agora, Paulo vai entrar na terceira seção aqui. E essa terceira seção tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com nós que já cremos no Senhor Jesus, que com a boca já confessamos o Senhor e com o nosso coração nós cremos. Então, Paulo agora vai falar para nós, vai falar da importância que tem entendermos que precisamos anunciar isso para as outras pessoas. Que acabe nós, que já um dia recebemos a Cristo como Senhor, anunciar esse evangelho para exatamente a todos, judeus e gregos. Vamos lá olhar a terceira seção. Ele diz o seguinte, versículo 14. Ele faz aqui 4 perguntas interessantes. Inclusive eu grifei os 4 comos que ele faz. São 4 perguntas bastante críticas em relação à pregação do evangelho. Ele diz, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como é que falarão sobre o Senhor Jesus Cristo se eles não creram? Precisa que alguém fale para o mundo sobre o senhorio de Cristo e sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, como eles crerão, certo? Se essa mensagem não chegaram até eles? E aí ele diz, como crerão naquele em quem nada ouviram? Aí ele direciona a terceira pergunta diretamente. E como ouvirão se não há quem pregue? E aí essa pergunta aqui, ela é uma exortação muito forte para nós que somos detentores dessa tão maravilhosa verdade. Como ouvirão? Como o mundo ouvirão se não há quem pregue? Como o mundo vai escutar o senhorio de Cristo e como o mundo vai escutar sobre a ressurreição e morte de Cristo se as pessoas que têm isso não pregam? Se aqueles em que foram alcançados por tão grande mensagem do Evangelho são tímidos, não conseguem durante o dia falar para o seu vizinho, falar para a pessoa que trabalha, muitas vezes tem muitas oportunidades e simplesmente não pregam, com várias justificativas, porque eu não tenho a palavra, porque simplesmente eu não tenho o dom de pregar. Meus irmãos, só precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor e que esse Senhor foi dado em favor de nós, e a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o centro do Evangelho. Nós precisamos dia a dia estar com isso em nosso coração. E para todas as pessoas que estão do nosso lado, nós devemos o quê? Com um amor a essa mensagem do Evangelho, estar falando sobre ela. Porque Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Mas, além de pregarmos àqueles que estão perto, a igreja também precisa pregar para o mundo todo. Quando Jesus Cristo diz, sereis minhas testemunhas, tanto que em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja também precisa responder a quarta pergunta que Paulo faz aqui. Ele diz, e como pregarão se não foram enviados? Então, a igreja, além de pregar, além de ser agente transformadora daqueles que estão perto, ela também precisa enviar para os confins da terra, para Jerusalém, aqui dentro da sua cidade, para a Judéia, no seu estado, para a Samaria, fora do seu estado, até para os confins da terra, no seu próprio país e nos confins da terra, no mundo todo. Então, meus irmãos, há uma responsabilidade muito grande
e que pesa sobre nós, certo? Quando eu estou falando que pesa, é que é de nossa responsabilidade pregar o Evangelho, porque há uma bênção muito grande para aqueles que pregam o Evangelho. Paulo diz no outro versículo, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos, meus irmãos, podem ser os nossos pés, que estão calçados com a preparação do Evangelho, como fala lá em Efésios capítulo 6, que estão sedentos por caminhar pelas veredas, certo, do mundo, pregando o Evangelho. Então, meus irmãos, que possamos meditar nisso, que possamos, primeiramente, conhecer bem e saber desse Evangelho maravilhoso, que é Cristo como Senhor, e a sua morte e sua ressurreição, que possamos saber que esse Evangelho é para todo mundo, certo? Qualquer pessoa, certo, precisa escutar dessa mensagem e sabermos que é nossa responsabilidade a pregar, porque se nós não pregarmos, certo? Como escutarão esses? Como ouvirão estes sobre essa mensagem? E meus irmãos, que promessa maravilhosa é o que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Oremos. Querido Deus, amado Pai, o nosso rogo é que o Senhor nos use, Senhor. Nos use, amado Pai, a falar sobre o Evangelho. Nos use, Senhor Deus, para fazermos, amado Pai, adiante, levarmos adiante essas boas novas, Senhor Deus, pois sabemos que o Evangelho é a mensagem que tem o poder de Deus para a salvação de todos aqueles, Senhor Deus, que creem. Sabemos, Senhor Deus, sobre a Tua soberania sobre todas as coisas, mas confiamos que o Senhor nos confiou também, amado Pai, essa missão, e o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos comissionou para fazer discípulos através desse mundo. Meu Deus, esteja com todos nós, cuide, Senhor Deus, da Tua igreja, para que ela possa, movida pelo Espírito Santo, amado Pai, estar sedenta em fazer a Tua vontade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.